Nora casa com o sogro e apenas 10 dias depois descobre um segredo surpreendente sobre ele. O sol brilhava intensamente no litoral paulista quando Nora, uma mulher comum, se viu vivendo um conto de fadas. Casou-se em uma cerimônia à beira-mar com seu sogro, Roberto, um respeitado empresário do setor de bebidas. O clima estava romântico, com ondas quebrando suavemente na areia e uma brisa leve trazendo o cheiro do mar. Todos a admiravam, a felicidade transbordando em seu olhar. Mas, por trás dos sorrisos, havia algo muito mais sombrio à espreita. Só 10 dias depois do casamento, enquanto caminhava pela luxuosa mansão à beira-mar, ela começou a perceber algumas coisas estranhas. Roberto costumava sair à noite, dizendo que ia a reuniões de negócios. Mas algo não parecia certo. Ele recebia ligações misteriosas, sussurrando palavras em tom baixo que faziam o coração de Nora acelerar. Cada telefonema fazia com que um gelo se instalasse em sua barriga. O que há por trás desse homem que tanto amo? Ela se perguntava. Uma tarde decidiu seguir Roberto. Ele estacionou o carro em um galpão aparentemente abandonado. Nora espiou de uma distância segura e viu seu sogro entrar em conversa acalorada com homens em roupas escuras, cercados por caixas com rótulos que ela não reconhecia. A cena foi como um soco no estômago. A adrenalina empurrou para mais perto, e ela ouviu murmúrios sobre caminhos perigosos e cargas ilegais. Seu coração disparou. Nora retirou-se em silêncio, a mente a mil. Enquanto caminhava pela areia, as ondas pareciam ecoar os conflitos em seu coração. O que devo fazer? Devo confrontá-lo? E se ele estiver envolvido em algo realmente perigoso? A dúvida, quem saber, se afundava ou flutuava. Sentia o peso de seus sentimentos, a conexão forte que desenvolvera com aquele homem que em seus braços a fizera sentir segura. A atmosfera de seu novo lar ficou densa, como a tempestade iminente que se aproximava do litoral. Receios começaram a tomar conta de sua mente, e à noite o barulho das ondas a fazia tremer de medo. No entanto, um novo desafio surgiu quando ela soube que existia um rival de Roberto, um rival determinado a acabar com tudo o que ele havia construído. A ideia de perder não só o conforto, mas também o amor que sentia, a fazia querer descobrir mais, ainda que isso significasse encarar a verdade. E assim, mergulhou fundo na investigação, determinados olhos na noite escura, buscando respostas. Mas a conexão emocional que estabelecera complicava a situação. Como descobrir a verdade de alguém que a fez se sentir tão amada? E a cada novo dado que encontrava, o conflito tornava-se mais intenso, como um fogo crescendo em sua alma. Enquanto isso, sombras se formavam em seu redor, uma ameaça invisível à espreita. Nora estava decidida a proteger o que amava, mas até onde estaria disposta a ir? Uma pergunta pairava em seu espírito. Sua essência e sua identidade resistiriam ao turbilhão que estava por vir? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Nora caminhava em círculos na sala, seu coração batendo descompassado. As revelações dos últimos dias a tinham deixado atordoada. Roberto, seu sogro e agora marido, se envolvia em algo que ela nunca imaginou. O que ela pensava ser amor se transformava em uma bruma de dúvida e medo.
ela precisava saber mais. Determinada, decidiu investigar tudo o que pudesse sobre aqueles misteriosos. Com o celular em mãos, Nora anotou o endereço do galpão. A curiosidade a consumia, e a cada dia que passava, o desejo de descobrir a verdade se tornava mais intenso. Ao cair da noite, vestiu-se com uma roupa escura, tentando se camuflar nas sombras. O coração disparava ao se aproximar do local. Ao se esgueirar pelo mato que cercava o galpão, ela começou a ouvir vozes. Eram homens discutindo, suas palavras cortantes como facas. Ele não pode descobrir que estamos aqui. O plano já está em andamento. Uma das vozes era familiar. Nora congelou. Era a voz de Roberto. O choque a atingiu como um soco no estômago. Como ele poderia estar envolvido em algo tão sinistro? Sem saber o que fazer, ela decidiu se esconder atrás de uma árvore. Pânico tomou conta de Nora. Estavam falando de traição, de segredos que poderiam arruinar vidas. O peso da verdade a esmagava por dentro. Ela teve que recuar. Suas mãos tremiam e o pânico se espalhava pelo corpo como fogo. Enquanto tentava se afastar, um grito cortou a escuridão. — Nora, você está aí? Era a voz de Roberto, ecoando entre as árvores. O coração dela parou. Como ele a encontrara? Desesperada, Nora saiu correndo. Qualquer pensamento de se esconder ficou para trás. Mas não foi rápido o suficiente. As mãos firmes de Roberto agarraram seu braço, puxando-a para mais perto dele. — O que você está fazendo aqui? Ele perguntou, o olhar penetrante fazendo Nora sentir um frio na barriga. Eu ouvi você falando. O que está acontecendo, Roberto? A coragem falhou, mas ela precisava saber. A tensão estava no ar, como uma corda prestes a se partir. Ele respirou fundo e, quando finalmente falou, o que saiu de seus lábios a deixou em estado de choque. Nora, você não entende. Eu sou um agente duplo, trabalhando para a polícia. Estou infiltrado em um cartel, e se você ficar, correrá perigo. Estou fazendo isso para proteger a nossa família. As palavras ecoaram na mente de Nora. A revelação a atingiu como um raio. Ele era um herói ou um criminoso? Seus sentimentos, que até então eram claros, agora estavam emaranhados como um novelo de lã. Ela o olhou nos olhos, buscando respostas, mas encontrou apenas uma tempestade de emoções. Sem saber o que pensar, um barulho chamou sua atenção. Um carro parou do lado de fora do galpão, e as luzes iluminaram a cena. Eram homens armados, e Nora sentiu o sangue esmorecer. O tempo parecia parar, enquanto Roberto a puxava para trás, protegendo-a. Pelo que sei, eles estão vindo atrás de mim. Ele sussurrou com um olhar aterrorizado. Pronto para a luta, a situação escapava do controle. O que era amor, agora se tornava pura sobrevivência. Nora não sabia se era hora de confiar ou fugir. Ela olhou para Roberto, seu mundo desmoronando em segundos. Um novo medo crescia dentro dela. Se tudo era uma mentira, quem o Roberto realmente era? A escuridão os engoliu, e a única certeza que restava era que suas vidas nunca mais seriam as mesmas. O olhar de Nora estava fixo em Roberto, e o pânico a envolvia como uma cortina de névoa. A revelação ecoava em sua mente. Ele era um agente duplo. Se tudo o que dissera fosse verdade, qual era o verdadeiro papel dele no mundo sombrio que a cercava? O coração dela pulava no peito, a adrenalina disparando em cada nervo, enquanto ela tentava processar a intensidade da situação. A tensão no ar era palpável. Os homens armados se aproximavam, sussurrando entre si, e a luz do carro iluminava a cena, revelando o rosto preocupado de Roberto, que a protegia com seu corpo. Nora, você precisa sair daqui agora. A urgência na voz dele a fez hesitar. Não apenas a sua segurança estava em risco. O amor que ela pensava ser puro
estava agora misturado com mentiras e um abismo de incertezas. Enquanto tentava entender o que fazer, um estrondo veio de trás do galpão. As portas das traseiras se abriram com um estrondo e um grupo de homens surgiram, preparados para a ação. A fúria em seus rostos era assustadora. "Roberto, nós sabemos que você está aqui", um deles gritou, enquanto segurava uma arma. O mundo de Nora estava desmoronando e tudo o que ela pôde fazer foi gritar: "Roberto, corre!" Mas antes que ela pudesse se mover, um ruído intenso quebrou o meio de tudo e um disparo ecoou na noite. O som voltou a ela como uma onda avassaladora. O coração dela parou. Roberto se virou rapidamente, mas não antes que ela visse o metal brilhar sob a luz do carro. O corpo dele caiu no chão, uma expressão de choque gravada em seu rosto. "Não!" O grito rasgou a noite. Nora correu em direção a ele, mas alguém a agarrou. Mãos frias a puxaram de volta e ela viu tudo acontecer em câmera lenta. A vida de Roberto se esvaindo, o sorriso que um dia ela amou, agora apagado em um segundo. "Ele traiu o cartel!" gritou um dos homens, enquanto os outros olhavam com uma satisfação cruel. A revelação a atingiu como um golpe. Um traidor? Era isso que Roberto era? O que mais ela não sabia? A dor a fez cambalear, suas mãos tremendo enquanto o desespero a envolvia. "Você não sabe de nada, Nora." Um dos homens encarava, os olhos frios como gelo. "Ele não é o que você pensa. A sua vida pode estar em perigo por causa dele." As palavras se transformaram em um eco horrível em sua cabeça. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar, e uma nova verdade se formava. Roberto havia se infiltrado em um mundo muito mais sombrio do que ela poderia imaginar. O amor dela se virou contra ela, uma traição que a enlouquecia. "E agora, o que você vai fazer?" O homem a desafiava, e a turbulência dentro dela só crescia. O que estava acontecendo? As facetas do amor e da traição eram mais íntimas do que podiam imaginar. "No fim, você vai ter que escolher um lado", disse o homem, sorrindo enquanto outro disparo ecoava longe. Nora sentiu uma onda de revolta. Alguém estava manipulando tudo. Cada peça daquele jogo a levava a um desfecho catastrófico. Era uma selva e os predadores estavam por toda parte, esperando o momento certo para atacar. Ela olhou para Roberto derrotado no chão, e a dor de seu coração se misturou ao ódio. Eu não vou deixar isso assim." As palavras saíram quentes e intensas. Apesar da dor, ela sabia que a batalha ainda não tinha acabado. Algo dentro dela se acendeu como uma chama, um novo impulso que a levaria a descobrir a verdade, não importando o custo. O que ela faria a seguir? E mais importante, quem ela realmente era agora. Com o peso da dúvida e do amor entranhado em seu coração, a noite prometia uma nova guerra, e ela estava determinada a lutar. O olhar de Nora estava fixo em Roberto, e o pânico a envolvia como uma cortina de névoa. A revelação ecoava em sua mente. Ele era um agente duplo? Se tudo o que dissera fosse verdade, qual era o verdadeiro papel dele no mundo sombrio que a cercava? O coração dela pulava no peito, a adrenalina disparando em cada nervo, enquanto tentava processar a intensidade da situação. A tensão no ar era palpável. Os homens armados se aproximavam, sussurrando entre si, e a luz do carro iluminava a cena, revelando o rosto preocupado de Roberto, que a protegia com seu corpo. "Nora, você precisa sair daqui agora." A urgência na voz dele a fez hesitar. Não apenas a segurança dela estava em risco, o amor, que achava puro, agora estava misturado com mentiras e um abismo de incertezas. Enquanto tentava entender o que fazer, um estrondo ecoou de trás do galpão. As portas traseiras se abriram com força, e um grupo de homens surgiram, preparados para a ação.
A fúria em seus rostos era assustadora. Roberto, nós sabemos que você está aqui. Um deles gritou, enquanto segurava uma arma. O mundo de Nora desmoronava, e tudo o que ela pôde fazer foi gritar: Roberto, corre! Mas antes que pudesse se mover, um ruído intenso atingiu como uma onda avassaladora. Um disparo cortou o ar, e o corpo de Roberto caiu no chão, uma expressão de choque gravada em seu rosto. Não! O grito dela rasgou a noite. Nora correu em direção a ele, mas alguém a agarrou. Mãos frias a puxaram de volta, e ela viu tudo acontecer em câmera lenta. O coração dela parou. A vida de Roberto se esvaía. O homem que a segurava riu, e uma onda de angústia se misturou à sua dor. Ele traiu o cartel. O grito ecoou em sua mente. Um traidor? Era isso que Roberto era? As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar, e uma nova verdade se formava. O amor dela se virou contra ela, uma traição que a enlouquecia. Vocês não podem fazer isso! Gritou uma voz familiar ao longe. Era João, o melhor amigo de Roberto, surgindo de trás de um carro. Parem, ele estava trabalhando para nós! O olhar exasperado de João fez o coração de Nora disparar. O cartel estava em cima dele, mas ele nunca traiu você. Ele só queria te proteger. Nora olhou para Roberto no chão e, por um momento, tudo se deteve. Se Roberto estava infiltrado, então João, seu melhor amigo, também fazia parte disso? O mesmo João que sempre elogiava Roberto, que sempre disse que ele era o homem certo. Então, por que João agora parecia tão desesperado? E quem eram esses homens que ameaçavam? A vida de Roberto. Lágrimas escorriam pelo rosto de Nora. A confusão tomava conta. O que está acontecendo? Como isso pode ser verdade? Você está me dizendo que tudo isso foi um grande jogo? As palavras saíram por entre os lábios, enquanto ela olhava ao redor, o desespero expresso em seu olhar. João, respirando pesado, continuou. Não é um jogo, Nora. O cartel não é tudo o que você pensa. Existe algo muito maior, e Roberto está no meio disso. Ele nunca foi um traidor. Ele estava tentando nos proteger. Neste momento, um novo grupo de homens apareceu no canto da visão, mais armados e perigosos. A atmosfera mudava, e Nora sentiu a urgência aumentar, como um balão prestes a estourar. Nora, venha comigo! Gritou João, puxando-a em direção a ele. Precisamos sair daqui. Eles não vão parar até terem o que querem. Mas o tempo parecia estar contra eles. O carro de João já estava cercado. As portas se fechavam. E quando Nora olhou para Roberto, a dúvida a consumiu. Ele estava em perigo. Mas e se tudo o que João dizia fosse verdade? E se Roberto fosse realmente o vilão que os homens afirmavam ser? Enquanto a adrenalina preenchia suas veias, a confusão aumentava, e ela precisou escolher. Com um último olhar para o homem que amava, Nora hesitou. A decisão estava em suas mãos, mas o futuro parecia mais obscuro do que nunca. Ela estava prestes a dar um passo, uma escolha que mudaria tudo. Roberto. Eu? Começou a dizer, mas uma explosão fez o chão tremer, e tudo ao seu redor virou caos. Neste momento dramático, a linha entre amor e traição se tornava tênue, e o que ela conhecia se despedaçava. As certezas fugiam como areia entre os dedos, e a única pergunta que restava era: em quem Nora realmente podia confiar? A noite tinha apenas começado, e uma nova batalha estava prestes a se desencadear, uma batalha pela verdade. O olhar de Nora estava fixo em Roberto, e o pânico a envolvia como uma cortina de névoa. A revelação ecoava em sua mente. Ele era um agente duplo? Se tudo o que dissera fosse verdade, qual era o verdadeiro papel dele no mundo sombrio que a cercava? O coração dela pulava no peito, a adrenalina disparando em cada nervo, enquanto tentava processar a intensidade da situação.
A tensão no ar era palpável. Os homens armados se aproximavam, sussurrando entre si, e a luz do carro iluminava a cena, revelando o rosto preocupado de Roberto, que a protegia com seu corpo. Nora, você precisa sair daqui agora. A urgência na voz dele a fez hesitar. Não apenas a segurança dela estava em risco. O amor que achava puro agora estava misturado com mentiras e um abismo de incertezas. Enquanto tentava entender o que fazer, um estrondo ecoou de trás do galpão. As portas traseiras se abriram com força e um grupo de homens surgiu, preparados para a ação. A fúria em seus rostos era assustadora. Roberto, nós sabemos que você está aqui. Um deles gritou enquanto segurava uma arma. O mundo de Nora desmoronava, e tudo o que ela pôde fazer foi gritar: Roberto, corre! Mas antes que pudesse se mover, um ruído intenso a atingiu como uma onda avassaladora. Um disparo cortou o ar, e o corpo de Roberto caiu no chão, uma expressão de choque gravada em seu rosto. Não! O grito dela rasgou a noite. Nora correu em direção a ele. Mas alguém a agarrou. Mãos frias a puxaram de volta, e ela viu tudo acontecer em câmera lenta. O coração dela parou. A vida de Roberto se esvaía. O homem que a segurava riu, e uma onda de angústia se misturou à sua dor. Ele traiu o cartel. O grito ecoou em sua mente. Um traidor? Era isso que Roberto era? As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar, e uma nova verdade se formava. O amor dela se virou contra. Ela, uma traição que a enlouquecia. Vocês não podem fazer isso, gritou uma voz familiar ao longe. Era João, o melhor amigo de Roberto, surgindo de trás de um carro. Parem, ele estava trabalhando para nós. O olhar exasperado de João fez o coração de Nora disparar. O cartel estava em cima dele, mas ele nunca traiu você. Ele só queria te proteger. Nora olhou para Roberto no chão e, por um momento, tudo se deteve. Se Roberto estava infiltrado, então João, seu melhor amigo, também fazia parte disso? O mesmo João que sempre elogiava Roberto, que sempre disse que ele era o homem certo. Então por que João agora parecia tão desesperado? E quem eram esses homens que ameaçavam a vida de Roberto? Lágrimas escorriam pelo rosto de Nora. A confusão tomava conta. O que está acontecendo? Como isso pode ser verdade? Você está me dizendo que tudo isso foi um grande jogo? As palavras saíram por entre os lábios enquanto ela olhava ao redor, o desespero expresso em seu olhar. João, respirando pesado, continuou. Não é um jogo, Nora. O cartel não é tudo o que você pensa. Existe algo muito maior, e Roberto está no meio disso. Ele nunca foi um traidor. Ele estava tentando nos proteger. Neste momento, um novo grupo de homens apareceu no canto da visão, mais armados e perigosos. A atmosfera mudava, e Nora sentiu a urgência aumentar, como um balão prestes a estourar. Nora, venha comigo, gritou João, puxando-a em direção a ele. Precisamos sair daqui, eles não vão parar até terem o que querem. Mas o tempo parecia estar contra eles. O carro de João já estava cercado, as portas se fechavam. E quando Nora olhou para Roberto, a dúvida a consumiu. Se Roberto estava infiltrado, então João, seu melhor amigo, também fazia parte disso. O que Roberto havia feito realmente? Uma explosão fez o chão tremer, e tudo ao seu redor virou caos. Nora mal conseguia processar. Que ouviu-a fez parar de respirar. Uma mulher se destacou à frente dos homens armados, e era alguém que ela conhecia. Era Mariana, a própria mãe de Roberto. A expressão dela era fria, e Nora sentiu o gelo correr por suas veias. Roberto, você sempre foi um tolo, achando que poderia nos enganar, ela disse, seu tom exato como uma lâmina. Não é possível, murmurou Nora, a realidade quebrando em 1000 pedaços. Mariana estava do lado do cartel, a mãe do homem que amava. Isso mudava tudo.
Ele não é quem você pensa. É hora de você saber a verdade sobre sua família, Nora. Mariana continuou, e as palavras brotaram de sua boca como veneno. Toda essa vida de luxo tem um preço. E você, querida, está no meio disso. Nora olhou para Roberto, seu corpo suprimido pelo terror. Ele não estava apenas em perigo. Sua própria vida e amor estavam envolvidos em uma rede de mentiras que ela mal entendia. Amo você. Ela gritou, mas as palavras mal ecoaram. As pessoas ao redor começaram a se mover rapidamente e a confusão aumentou. O que estava acontecendo? Ela estava cercada por traições, amores, familiares e lealdades. A verdade pesava como uma âncora em seu coração. Roberto estava sufocado no chão, o olhar perdido. E enquanto seus olhos se encontravam, a única certeza que restava era que ela teria que escolher um lado. A realidade de quem eles eram e a que se juntaram estava prestes a se desvelar em um espiral aterrador. Nora tinha que agir, mas a traição a envolvia como uma teia, e a única pergunta que restava era: quem ela poderia realmente confiar agora? A noite tinha apenas começado, e uma nova batalha estava prestes a se desencadear. Uma batalha pela verdade. O olhar de Nora estava fixo em Roberto, e o pânico a envolvia como uma cortina de névoa. A revelação ecoava em sua mente. Ele era um agente duplo? Se tudo o que dissera fosse verdade, qual era o verdadeiro papel dele no mundo sombrio que a cercava? O coração dela pulava no peito, a adrenalina disparando em cada nervo, enquanto tentava processar a intensidade da situação. A tensão no ar era palpável. Os homens armados se aproximavam, sussurrando entre si, e a luz do carro iluminava a cena, revelando o rosto preocupado de Roberto, que a protegia com seu corpo. Nora, você precisa sair daqui agora. A urgência na voz dele a fez hesitar. Não apenas a segurança dela estava em risco. O amor que achava puro agora estava misturado com mentiras e um abismo de incertezas. Enquanto tentava entender o que fazer, um estrondo ecoou de trás do galpão. As portas traseiras se abriram com força e um grupo de homens surgiu, preparados para a ação. A fúria em seus rostos era assustadora. Roberto, nós sabemos que você está aqui. Um deles gritou, enquanto segurava uma arma. O mundo de Nora desmoronava, e tudo o que ela pôde fazer foi gritar. Roberto, corre! Mas antes que pudesse se mover, um ruído intenso a atingiu, como uma onda avassaladora. Um disparo cortou o ar, e o corpo de Roberto caiu no chão, uma expressão de choque gravada em seu rosto. Não! O grito dela rasgou a noite. Nora correu em direção a ele, mas alguém a agarrou. Mãos frias a puxaram de volta, e ela viu tudo acontecer em câmera lenta. O coração dela parou. A vida de Roberto se esvaía. O homem que a segurava riu, e uma onda de angústia se misturou à sua dor. Ele traiu o cartel. O grito ecoou em sua mente. Um traidor? Era isso que Roberto era? As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar, e uma nova verdade se formava. O amor dela se virou contra ela, uma traição que a enlouquecia. Vocês não podem fazer isso, gritou uma voz familiar ao longe. Era João, o melhor amigo de Roberto, surgindo de trás de um carro. Parem! Ele estava trabalhando para nós. O olhar exasperado de João fez o coração de Nora disparar. O cartel estava em cima dele, mas ele nunca traiu você. Ele só queria te proteger. Nora olhou para Roberto no chão e por um momento tudo se deteve. Se Roberto estava infiltrado, então João, seu melhor amigo, também fazia parte disso? O mesmo João, que sempre elogiava Roberto, que sempre disse que ele era o homem certo. Então, por que João agora parecia tão desesperado? E quem eram esses homens que ameaçavam a vida de Roberto,
Lágrimas escorriam pelo rosto de Nora. A confusão tomava conta. O que está acontecendo? Como isso pode ser verdade? Você está me dizendo que tudo isso foi um grande jogo? As palavras saíram por entre os lábios, enquanto ela olhava ao redor, o desespero expresso em seu olhar. João, respirando pesado, continuou. Não é um jogo, Nora. O cartel não é tudo o que você pensa. Existe algo muito maior. E Roberto está no meio disso. Ele nunca foi um traidor. Ele estava tentando nos proteger. Neste momento, um novo grupo de homens apareceu no canto da visão, mais armados e perigosos. A atmosfera mudava, e Nora sentiu a urgência aumentar como um balão prestes a estourar. Nora, venha comigo, gritou João, puxando-a em direção a ele. Precisamos sair daqui. Eles não vão parar até terem o que querem. Mas o tempo parecia estar contra eles. O carro de João já estava cercado, as portas se fechavam. E quando Nora olhou para Roberto, a dúvida a consumiu. Se Roberto estava infiltrado, então João, seu melhor amigo, também fazia parte disso? O que Roberto havia feito realmente? Uma explosão fez o chão tremer e tudo ao seu redor virou caos. Nora mal conseguia processar. E o que ouviu a fez parar de respirar. Uma mulher se destacou à frente dos homens armados. E era alguém que ela conhecia. Era Mariana, a própria mãe de Roberto. A expressão dela era fria. E Nora sentiu o gelo correr por suas veias. Roberto, você sempre foi um tolo, achando que poderia nos enganar. Ela disse, seu tom exato como uma lâmina. Não é possível, murmurou Nora, a realidade quebrando em 1000 pedaços. Mariana estava do lado do cartel, a mãe do homem que amava? Isso mudava tudo. Ele não é quem você pensa. É hora de você saber a verdade sobre sua família, Nora. Mariana continuou, e as palavras brotaram de sua boca como veneno. Toda essa vida de luxo tem um preço, e você, querida, está no meio disso. Nora olhou para Roberto, seu corpo suprimido pelo terror. E enquanto seus olhos se encontravam, a única certeza que restava era que ela teria que escolher um lado. A realidade de quem eles eram e a que se juntaram estava prestes a se desvelar em um espiral aterrador. Uma sombra se moveu rapidamente, e antes que alguém pudesse entender, um dos homens armados disparou. Outra vez. O tiro atingiu Mariana, que caiu como um boneco de pano no chão. O ar congelou. Era um ataque? A confusão reinou e todos se voltaram para ver o que acontecera. Ela não era a informante! Um dos homens gritou, a voz embargada pela surpresa. O olhar de horror de Nora se fixou em Mariana, imóvel no chão. Ela nos traiu. É isso que acontece com quem faz joguinhos. As palavras soaram como um eco de um universo quebrado. Nora sentiu o chão desmoronar sob seus pés. A traição verdadeira não era de Roberto ou João, mas da própria mãe dele. O nó na garganta parecia um grilhão, mas havia mais. O olhar de Roberto ficou frio ao encontrar os olhos de sua mãe, e no fundo alguém sussurrou. Preparem-se, a verdadeira batalha está por vir. Agora que ela foi eliminada, tudo ficará pior. Nora olhou para Roberto desesperada. Ele parecia perdido. A cada instante a verdade se tornava mais sombria. O que mais estava escondido sob a superfície do que ela acreditava ser amor e lealdade? O caos se espalhou enquanto os homens começaram a reposicionar suas armas. A noite prometia mais do que uma luta. Ela anunciava uma guerra. E agora, mais do que nunca, a pergunta ecoava na cabeça de Nora. Quem ela poderia realmente confiar? A escuridão pairava sobre todos, e a batalha pela verdade tinha apenas começado. O olhar de Nora estava fixo em Roberto, e o pânico a envolvia como uma cortina de névoa. A revelação ecoava em sua mente. Ele era um agente duplo? Se tudo o que dissera fosse verdade, qual era o verdadeiro papel dele no mundo sombrio que a cercava? O coração dela pulava no peito, a adrenalina disparando em cada nervo, enquanto tentava processar a intensidade da situação.
A tensão no ar era palpável. Os homens armados se aproximavam, sussurrando entre si, e a luz do carro iluminava a cena, revelando o rosto preocupado de Roberto, que a protegia com seu corpo. Nora, você precisa sair daqui agora. A urgência na voz dele a fez hesitar. Não apenas a segurança dela estava em risco. O amor que achava puro agora estava misturado com mentiras e um abismo de incertezas. Enquanto tentava entender o que fazer, um estrondo ecoou de trás do galpão. As portas traseiras se abriram com força, e um grupo de homens surgiu, preparados para a ação. A fúria em seus rostos era assustadora. Roberto, nós sabemos que você está aqui. Um deles gritou, enquanto segurava uma arma. O mundo de Nora desmoronava, e tudo que ela pôde fazer foi gritar: Roberto, corre! Mas antes que pudesse se mover, um ruído intenso a atingiu como uma onda avassaladora. Um disparo cortou o ar, e o corpo de Roberto caiu no chão, uma expressão de choque gravada em seu rosto. Não! O grito dela rasgou a noite. Nora correu em direção a ele, mas alguém a agarrou, mãos frias. A puxaram de volta, e ela viu tudo acontecer em câmera lenta. O coração dela parou. A vida de Roberto se esvaía. O homem que a segurava riu, e uma onda de angústia se misturou à sua dor. Ele traiu o cartel. O grito ecoou em sua mente. Um traidor? Era isso que Roberto era? As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar, e uma nova verdade se formava. O amor dela se virou contra ela. Uma traição que a enlouquecia. Vocês não podem fazer isso, gritou uma voz familiar ao longe. Era João, o melhor amigo de Roberto, surgindo de trás de um carro. Parem! Ele estava trabalhando para nós! O olhar exasperado de João fez o coração de Nora disparar. O cartel estava em cima dele, mas ele nunca traiu você. Ele só queria te proteger. Nora olhou para Roberto no chão, e por um momento tudo se deteve. Se Roberto estava infiltrado, então João, seu melhor amigo, também fazia parte disso? O mesmo João que sempre elogiava Roberto, que sempre disse que ele era o homem certo. Então, por que João agora parecia tão desesperado? E quem eram esses homens que ameaçavam a vida de Roberto? Lágrimas escorriam pelo rosto de Nora. A confusão tomava conta. O que está acontecendo? Como pode ser verdade? Você está me dizendo que tudo isso foi um grande jogo? As palavras saíram por entre os lábios, enquanto ela olhava ao redor, o desespero expresso em seu olhar. João, respirando pesado, continuou. Não é um jogo, Nora. O cartel não é tudo o que você pensa. Existe algo muito maior, e Roberto está no meio disso. Ele nunca foi um traidor. Ele estava tentando nos proteger. Neste momento, um novo grupo de homens apareceu no canto da visão, mais armados e perigosos. A atmosfera mudava, e Nora sentiu a urgência aumentar como um balão prestes a estourar. Nora, venha comigo! Gritou João, puxando-a em direção a ele. Precisamos sair daqui. Eles não vão parar até terem o que querem. Mas o tempo parecia estar contra eles. O carro de João já estava cercado, as portas se fechavam. E quando Nora olhou para Roberto, a dúvida a consumiu. Se Roberto estava infiltrado, então João, seu melhor amigo, também fazia parte disso. O que Roberto havia feito realmente? Uma explosão fez o chão tremer e tudo ao seu redor virou caos. Nora mal conseguia processar, e o que ouviu a fez parar de respirar. Uma mulher se destacou à frente dos homens armados, e era alguém que ela conhecia. Era Mariana, a própria mãe de Roberto. A expressão dela era fria, e Nora sentiu o gelo correr por suas veias. Roberto, você sempre foi um tolo, achando que poderia nos enganar, ela disse, seu tom exato como uma lâmina. Não é possível, murmurou Nora.
a realidade quebrando em 1000 pedaços. Mariana estava do lado do cartel, a mãe do homem que amava. Isso mudava tudo. Ele não é quem você pensa. É hora de você saber a verdade sobre sua família, Nora. Mariana continuou, e as palavras brotaram de sua boca como veneno. Toda essa vida de luxo tem um preço. E você, querida, tá no meio disso. Nora olhou para Roberto, seu corpo suprimido pelo terror. E enquanto seus olhos se encontravam, a única certeza que restava era que ela teria que escolher um lado. A realidade de quem eles eram e a que se juntaram estava prestes a se desvelar em uma espiral aterrador. Uma sombra se moveu rapidamente, e antes que alguém pudesse entender, um dos homens armados disparou outra vez. O tiro atingiu Mariana, que caiu como um boneco de pano no chão. O ar congelou. Era um ataque? A confusão reinou, e todos se voltaram para ver o que acontecera. Ela não era informante. Um dos homens gritou, a voz embargada pela surpresa. O olhar de horror de Nora se fixou em Mariana, imóvel no chão. Ela nos traiu. É isso que acontece com quem faz joguinhos. As palavras soaram como um eco de um universo quebrado. Nora sentiu o chão desmoronar sob seus pés. A traição verdadeira não era de Roberto ou João, mas da própria mãe dele. O nó na garganta parecia um grilhão. Mas havia mais. O olhar de Roberto ficou frio ao encontrar os olhos de sua mãe. E no fundo alguém sussurrou. Preparem-se. A verdadeira batalha está por vir. Agora que ela foi eliminada, tudo ficará pior. Nora olhou para Roberto, desesperada. Ele parecia perdido. A cada instante, a verdade se tornava mais sombria. O que mais estava escondido sob a superfície do que ela acreditava ser amor e lealdade? Yuri, um dos homens ao lado de Mariana, apertou a arma com raiva. Ela nos traía há meses, e agora tudo isso é em vão. A tensão aumentava, e Nora sentia o cheiro do medo se misturar ao perfume da noite. Era como se o tempo parasse. De repente, uma explosão de luz cortou a escuridão. Lanternas e sirenes brilharam por todo lado, e homens em uniformes apareceram, armas em punho. A polícia! A presença deles tomou conta da cena. As pessoas gritaram enquanto os homens armados se espalhavam, tentando se esconder. Não! Gritou Yuri, o pânico no olhar. Eles nos pegaram. Mas no meio do caos, um rugido surpreendente cortou o ar. Um grupo de motocicletas surgiu no canto, cilindradas rugindo como leões famintos. O barulho apavorante, e o coração de Nora pulou. E então, algo ainda mais chocante. Um homem saltou do veículo da frente e Nora reconheceu. Era Alan, o irmão de Roberto. Ele saiu com uma expressão intensa, em posição de ataque. Voltem, a luta é comigo. E ao dizer isso, ele mirou para Roberto. Você nunca deveria ter voltado. A voz de Alan cortou o ar. A traição arrebatou tudo. Nora estava paralisada. Como assim, Alan? Mas como? O que estava acontecendo? As perguntas fervilhavam em sua mente, e o mundo ao seu redor parecia girar. Não pode ser. Nora sussurrou, o coração acelerado. A conexão entre eles três se tornava tão complexa e entrelaçada que ela se sentia afundar em uma teia que nunca imaginou. A noite prometia mais do que revelações. Ela anunciava a guerra. E agora, mais do que nunca, a pergunta ecoava na cabeça de Nora. Quem ela poderia realmente confiar? O olhar de Nora estava fixo em Roberto, e o pânico a envolvia como uma cortina de névoa. A revelação ecoava em sua mente. Ele era um agente duplo? Se tudo o que dissera fosse verdade, qual era o verdadeiro papel dele no mundo sombrio que a cercava? O coração dela pulava no peito, a adrenalina disparando em cada nervo,
enquanto tentava processar a intensidade da situação. A tensão no ar era palpável. Os homens armados se aproximavam, sussurrando entre si, e a luz do carro iluminava a cena, revelando o rosto preocupado de Roberto, que a protegia com seu corpo. Nora, você precisa sair daqui agora! A urgência na voz dele a fez hesitar. Não apenas a segurança dela estava em risco. O amor que achava puro agora estava misturado com mentiras e um abismo de incertezas. Enquanto tentava entender o que fazer, um estrondo ecoou de trás do galpão. As portas traseiras se abriram com força, e um grupo de homens surgiu, preparados para a ação. A fúria em seus rostos era assustadora. Roberto, nós sabemos que você está aqui! Um deles gritou, enquanto segurava uma arma. O mundo de Nora desmoronava, e tudo o que ela pôde fazer foi gritar: Roberto, corre! Mas antes que pudesse se mover, um ruído intenso a atingiu como uma onda avassaladora. Um disparo cortou o ar, e o corpo de Roberto caiu no chão, uma expressão de choque gravada em seu rosto. Não! O grito dela rasgou a noite. Nora correu em direção a ele, mas alguém a agarrou. Mãos frias a puxaram de volta, e ela viu tudo acontecer em câmera lenta. O coração dela parou. A vida de Roberto se esvaía. O homem que a segurava riu, e uma onda de angústia se misturou à sua dor. Ele traiu o cartel. O grito ecoou em sua mente. Um traidor? Era isso que Roberto era? As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar, e uma nova verdade se formava. O amor dela se virou contra ela, uma traição que a enlouquecia. Vocês não podem fazer isso, gritou uma voz familiar ao longe. Era João, o melhor amigo de Roberto, surgindo de trás de um carro. Parem, ele estava trabalhando para nós. O olhar exasperado de João fez o coração de Nora disparar. O cartel estava em cima dele, mas ele nunca traiu você. Ele só queria te proteger. Nora olhou para Roberto no chão, e por um momento tudo se deteve. Se Roberto estava infiltrado, então João, seu melhor amigo, também fazia parte disso. O mesmo João que sempre elogiava Roberto, que sempre disse que ele era o homem certo. Então, por que João agora parecia tão desesperado? E quem eram esses homens que ameaçavam a vida de Roberto? Lágrimas escorriam pelo rosto de Nora. A confusão tomava conta. O que está acontecendo? Como isso pode ser verdade? Você está me dizendo que tudo isso foi um grande jogo? As palavras saíram por entre os lábios enquanto ela olhava ao redor, o desespero expresso em seu olhar. João, respirando pesado, continuou. Não é um jogo, Nora. O cartel não é tudo o que você pensa. Existe algo muito maior, e Roberto está no meio disso. Ele nunca foi um traidor. Ele estava tentando nos proteger. Neste momento, um novo grupo de homens apareceu no canto da visão, mais armados e perigosos. A atmosfera mudava, e Nora sentiu a urgência aumentar como um balão prestes a estourar. Nora, venha comigo! Gritou João, puxando-a em direção a ele. Precisamos sair daqui. Eles não vão parar até terem o que querem. Mas o tempo parecia estar contra eles. O carro de João já estava cercado, as portas se fechavam. E quando Nora olhou para Roberto, a dúvida a consumiu. Se Roberto estava infiltrado, então João, seu melhor amigo, também fazia parte disso? O que Roberto havia feito realmente? Uma explosão fez o chão tremer, e tudo ao seu redor virou caos. Nora mal conseguia processar, e o que ouviu a fez parar de respirar. Uma mulher se destacou à frente dos homens armados, e era alguém que ela conhecia. Era Mariana, a própria mãe de Roberto. A expressão dela era fria, e Nora sentiu o gelo correr por suas veias. Roberto, você sempre é quem você pensa. É hora de você saber a verdade sobre sua família, Nora. Mariana continuou, e as palavras brotaram de sua boca como veneno.
Toda essa vida de luxo tem um preço, e você, querida, está no meio disso. Nora olhou para Roberto, seu corpo suprimido pelo terror. E enquanto seus olhos se encontravam, a única certeza que restava era que ela teria que escolher um lado. A realidade de quem eles eram e a que se juntaram estava prestes a se desvelar em um espiral aterrador. Uma sombra se moveu rapidamente, e antes que alguém pudesse entender, um dos homens armados disparou outra vez. O tiro atingiu Mariana, que caiu como um boneco de pano no chão. O ar congelou. Era um ataque, a confusão reinou, e todos se voltaram para ver o que acontecera. Ela não era informante, um dos homens gritou, a voz embargada pela surpresa. O olhar de horror de Nora se fixou em Mariana, imóvel no chão. Ela nos traiu. É isso que acontece com quem faz joguinhos. As palavras soaram como um eco de um universo quebrado. Nora sentiu o chão desmoronar sob seus pés. A traição verdadeira não era de Roberto ou João, mas da própria mãe dele. O nó na garganta parecia um grilhão. Mas havia mais. O olhar de Roberto ficou frio ao encontrar os olhos de sua mãe. E no fundo, alguém sussurrou: "Preparem-se, a verdadeira batalha está por vir. Agora que ela foi eliminada, tudo ficará pior." Nora olhou para Roberto, desesperada. Ele parecia perdido. A cada instante, a verdade se tornava mais sombria. O que mais estava escondido sob a superfície do que ela acreditava ser amor e lealdade? Yuri, um dos homens ao lado de Mariana, apertou a arma com raiva. Ela nos traía há meses, e agora tudo isso em vão. A tensão aumentava, e Nora sentia o cheiro do medo se misturar ao perfume da noite. Era como se o tempo parasse. De repente, uma explosão de luz cortou a escuridão. Lanternas e sirenes brilharam por todo lado, e homens em uniformes apareceram, armas em punho. A polícia. A presença deles tomou conta da cena. As pessoas gritaram, enquanto os homens armados se espalhavam, tentando se esconder. "Não!" gritou Yuri, o pânico no olhar. "Eles nos pegaram!" Mas no meio do caos, um rugido surpreendente cortou o ar. Um grupo de motocicletas surgiu no canto. Cilindradas rugindo como leões famintos. O barulho apavorante, e o coração de Nora pulou. E então, algo ainda mais chocante. Um homem saltou do veículo da frente e Nora reconheceu. Era Alan, o irmão de Roberto. Ele saiu com uma expressão intensa, em posição de ataque. "Voltem! A luta é comigo!" E ao dizer isso, ele mirou para Roberto. "Você nunca deveria ter voltado." A voz de Alan cortou o ar. A traição arrebatou tudo. Nora estava paralisada. "Como assim, Alan?" "Mas como?" O que estava acontecendo? As perguntas fervilhavam em sua mente, e o mundo ao seu redor parecia girar. Não pode ser!" Nora sussurrou, o coração acelerado. A conexão entre eles três se tornava tão complexa e entrelaçada que ela se sentia afundar em uma teia que nunca imaginou. A noite prometia mais do que revelações. Ela anunciava a guerra. E agora, mais do que nunca, a pergunta ecoava na cabeça de Nora. Quem ela poderia realmente confiar? E então, como se o destino estivesse zombando, Alan virou-se abruptamente e apontou sua arma para Nora. O coração dela disparou. "Você também está envolvida, não está? Você sabia de tudo." As palavras dele eram venenosas, e o olhar que ele lançou a fez sentir um frio na espinha. "Você está com eles, com o cartel." "Não!" Nora gritou, confusa e desesperada. "Eu não sei do que você está falando." O pânico a dominava, e a verdade sobre sua lealdade estava se despedaçando. Mas enquanto ela tentava se defender, uma explosão ainda maior ecoou ao longe, sacudindo a terra sob os pés dela. O chão vibrou, e as luzes da polícia eram ofuscadas por uma cortina de fumaça.
Uma fração de segundo depois, um carro desgovernado atravessou a cena, colidindo com um grupo armado. Gritos e caos se seguiram, e a situação virou um pesadelo surreal. Nora mal conseguiu processar tudo aquilo. Ali, no meio da confusão, Alan desapareceu em meio à bruma, e a visão de Roberto, que a olhava com o mesmo desespero que ela sentia, parecia se apagar. Sai, agora, é por aqui. A voz de João a puxou para a realidade. Mas antes que pudesse se mover, tudo mudou. O desespero controlava todos, e Nora sentiu que o que havia construído estava se desmoronando. Havia algo muito mais profundo, muito mais sombrio em jogo, e suas certezas, que antes eram firmes, agora se dispersavam como fumaça. A única dúvida que restava agora era como e quando aquela batalha se tornaria uma verdade devastadora. O olhar de Nora estava fixo em Roberto, e o pânico a envolvia como uma cortina de névoa. A revelação ecoava em sua mente. Ele era um agente duplo? Se tudo o que dissera fosse verdade, qual era o verdadeiro papel dele no mundo sombrio que a cercava? O coração dela pulava no peito, a adrenalina disparando em cada nervo, enquanto tentava processar a intensidade da situação. A tensão no ar era palpável. Os homens armados se aproximavam, sussurrando entre si, e a luz do carro iluminava a cena, revelando o rosto preocupado de Roberto, que a protegia com seu corpo. Nora, você precisa sair daqui agora. A urgência na voz dele a fez hesitar. Não apenas a segurança dela estava em risco, o amor que achava puro agora estava misturado com mentiras e um abismo de incertezas. Enquanto tentava entender o que fazer, um estrondo ecoou de trás do galpão. As portas traseiras se abriram com força, e um grupo de homens surgiu, preparados para a ação. A fúria em seus rostos era assustadora. Roberto, nós sabemos que você está aqui! Um deles gritou, enquanto segurava uma arma. O mundo de Nora desmoronava, e tudo o que ela pôde fazer foi gritar: Roberto, corre! Mas antes que pudesse se mover, um ruído intenso a atingiu como uma onda avassaladora. Um disparo cortou o ar, e o corpo de Roberto caiu no chão, uma expressão de choque gravada em seu rosto. Não! O grito dela rasgou a noite. Nora correu em direção a ele, mas alguém a agarrou. Mãos frias a puxaram de volta, e ela viu tudo acontecer em câmera lenta. O coração dela parou. A vida de Roberto se esvaía. O homem que a segurava riu, e uma onda de angústia se misturou à sua dor. Ele traiu o cartel, o grito ecoou em sua mente. Um traidor? Era isso que Roberto era? As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar, e uma nova verdade se formava. O amor. Dela se virou contra ela, uma traição que a enlouquecia. Vocês não podem fazer isso, gritou uma voz familiar ao longe. Era João, o melhor amigo de Roberto, surgindo de trás de um carro. Parem, ele estava trabalhando para nós. O olhar exasperado de João fez o coração de Nora disparar. O cartel estava em cima dele, mas ele nunca traiu você. Ele só queria te proteger. Nora olhou para Roberto no chão e, por um momento, tudo se deteve. Se Roberto estava infiltrado, então João, seu melhor amigo, também fazia parte disso? O mesmo João que sempre elogiava Roberto, que sempre disse que ele era o homem certo? Então, por que João agora parecia tão desesperado? E quem eram esses homens que ameaçavam a vida de Roberto? Lágrimas escorriam pelo rosto de Nora. A confusão tomava conta. O que está acontecendo? Como isso pode ser verdade? Você está me dizendo que tudo isso foi um grande jogo? As palavras saíram por entre os lábios. Enquanto ela olhava ao redor, o desespero expresso em seu olhar. João, respirando pesado, continuou. Não é um jogo, Nora. O cartel não é tudo o que você pensa. Existe algo muito maior, e Roberto está no meio disso. Ele nunca foi um traidor. Ele estava tentando nos proteger. Neste momento, um novo grupo de homens apareceu no canto da visão, mais armados e perigosos. A atmosfera mudava, e Nora sentiu a urgência aumentar como um balão prestes a estourar.
Nora, venha comigo, gritou João, puxando-a em direção a ele. Precisamos sair daqui. Eles não vão parar até terem o que querem. Mas o tempo parecia estar contra eles. O carro de João já estava cercado, as portas se fechavam. E quando Nora olhou para Roberto, a dúvida consumiu. Se Roberto estava infiltrado, então João, seu melhor amigo, também fazia parte disso. O que Roberto havia feito realmente? Uma explosão fez o chão tremer, e tudo ao seu redor virou caos. Nora mal conseguia processar, e o que ouviu a fez parar de respirar. Uma mulher se destacou à frente dos homens armados, e era alguém que ela conhecia. Era Mariana, a própria mãe de Roberto. A expressão dela era fria, e Nora sentiu o gelo correr por suas veias. Roberto, você sempre foi um tolo, achando que poderia nos enganar. Ela disse, seu tom exato como uma lâmina. Não é possível, murmurou Nora, a realidade quebrando em 1000 pedaços. Mariana estava do lado do cartel? A mãe do homem que amava. Isso mudava tudo. Ele não é quem você pensa. É hora de você saber a verdade sobre sua família, Nora. Mariana continuou, e as palavras brotaram de sua boca como veneno. Toda vida de luxo tem um preço, e você, querida, está no meio disso. Nora olhou para Roberto, seu corpo suprimido pelo terror. E enquanto seus olhos se encontravam, a única certeza que restava era que ela teria que escolher um lado. A realidade de quem eles eram e a que se juntaram estava prestes a se desvelar em um espiral aterrador. Uma sombra se moveu rapidamente, e antes que alguém pudesse entender, um dos homens armados disparou outra vez. O tiro atingiu Mariana, que caiu como um boneco de pano no chão. O ar congelou. Era um ataque? A confusão reinou, e todos se voltaram para ver o que acontecera. Ela não era informante. Um dos homens gritou, a voz embargada pela surpresa. O olhar de horror de Nora se fixou em Mariana, imóvel no chão. Ela nos traiu. É isso que acontece com quem faz joguinhos. As palavras soaram como um eco de um universo quebrado. Nora sentiu o chão desmoronar sob seus pés. A traição verdadeira não era de Roberto ou João, mas da própria mãe dele. O nó na garganta parecia um grilhão. Mas havia mais. O olhar de Roberto ficou frio ao encontrar os olhos de sua mãe. E no fundo, alguém sussurrou. Preparem-se, a verdadeira batalha está por vir. Agora que ela foi eliminada, tudo ficará pior. Nora olhou para Roberto, desesperada. Ele parecia perdido. A cada instante, a verdade se tornava mais sombria. O que mais estava escondido sob a superfície do que ela acreditava ser amor e lealdade? Yuri, um dos homens ao lado de Mariana, apertou a arma com raiva. Ela nos traía há meses, e agora tudo isso é em vão. A tensão aumentava, e Nora sentia o cheiro do medo se misturar ao perfume da noite. Era como se o tempo parasse. De repente, uma explosão de luz cortou a escuridão. Lanternas e sirenes brilharam por todo lado, e homens em uniformes apareceram, armas em punho. A polícia, a presença deles tomou conta da cena. As pessoas gritaram enquanto os homens armados se espalhavam, tentando se esconder. Não! Gritou Yuri, o pânico no olhar. Eles nos pegaram. Mas no meio do caos, um rugido surpreendente cortou o ar. Um grupo de motocicletas surgiu no canto, cilindradas rugindo como leões famintos. O barulho apavorante fez o coração de Nora pular. E então, algo ainda mais chocante. Um homem saltou do veículo da frente, e Nora reconheceu. Era Alan, o irmão de Roberto. Ele saiu com uma expressão intensa, em posição de ataque. Voltem, a luta é comigo. E ao dizer isso, ele mirou para Roberto. Você nunca deveria ter voltado. A voz de Alan cortou o ar. A traição arrebatou tudo. Nora estava paralisada. Como assim, Alan?
Mas como? O que estava acontecendo? As perguntas fervilhavam em sua mente, e o mundo ao seu redor parecia girar. Não, não pode ser, Nora sussurrou, o coração acelerado. A conexão entre eles três se tornava tão complexa e entrelaçada que ela se sentia afundar em uma teia que nunca imaginou. A noite prometia mais do que revelações. Ela anunciava a guerra. E agora, mais do que nunca, a pergunta ecoava na cabeça de Nora. Quem ela poderia realmente confiar? E então, tudo mudou novamente. A explosão anterior havia distraído os homens armados, mas o verdadeiro estrondo estava por vir. Uma nuvem de fumaça se formou, e duas figuras emergiram dela, bem na sombra de Alan. Eram a irmã e o pai de Nora. O choque a atingiu como um soco no estômago, fazendo-a sentir o mundo desmoronar. Como eles estavam ali? Cuidado! O pai de Nora gritou, enquanto eles se posicionavam ao lado de Alan. Não era apenas um confronto, era uma armadilha. A revelação penetrou seu ser. Eles estavam ali para proteger ou derrubar. Nora mal conseguia entender a dinâmica. Quem era amigo e quem era inimigo? Em meio ao coro de gritos e tiros, a voz de sua irmã surgiu. Nora, precisamos te levar para longe. Você não deve estar aqui. Comprou mais confusão em seu coração. Por que ela estava na linha de fogo? O que ela não sabia? Roberto estava petrificado, seus olhos saltando de surpresa. Alan fixou o olhar em Nora, e havia algo muito mais intenso, uma mistura de amor e traição que pulsava entre eles. Um silêncio arrepiante caiu por alguns segundos, mas logo tudo explodiu novamente. Uma nova onda de disparos ecoou. As luzes da polícia reluziam, e os homens do cartel se moviam como sombras. A cena se transformava em um caos total, e Nora, perdida em meio a tudo isso, teve uma última visão. Tanto os seus que amava, quanto os seus que temia, estavam juntos. E a verdade que ela conhecia, agora parecia apenas um quebra-cabeça desfeito. Ela não sabia mais quem proteger, nem como seguir em frente. E a única certeza que ainda restava era a certeza do desespero dentro de si. O que viria a seguir? A separação entre os laços familiares e de amor parecia um abismo. Ela gritou: "O que vocês estão fazendo aqui? O que está acontecendo?" E a resposta nunca chegou. Apenas mais caos, mais confusão, mais dor. A noite prometia só escuros segredos. A batalha pela verdade apenas começava. A noite chegou e a cidade estava envolta em uma escuridão profunda. O peso dos segredos pairava no ar. No centro da confusão, Júlia se sentia como se estivesse prestes a desmoronar. Olhando ao redor, tudo parecia tão distante. A tensão pulsava nas suas veias. Eu preciso saber a verdade, pensou, mas ao mesmo tempo, uma parte dela temia o que poderia descobrir. O encontro final estava marcado. O velho prédio abandonado, o mesmo que testemunhara tantas promessas e traições. Júlia respirou fundo, sentindo o nó na garganta. Ao entrar, ecoou o som de passos furtivos. O coração batia forte, ela podia ouvi-lo. A escuridão era densa, quase palpável. De repente, uma sombra apareceu. Era Lucas, seu amigo e cúmplice. Ou seria ele o traidor? "Você está aqui!" ele exclamou, a voz tremendo. Júlia notou que seus olhos denunciavam um misto de alívio e medo. "Eu pensei que você não viria." O ar entre eles era pesado, carregando as palavras que nunca foram ditas. Ela precisava de respostas. A própria verdade parecia um objeto afiado, prestes a cortar tudo ao redor. "Por que você não me disse sobre a Vânia? Sobre o que ela estava planejando?" perguntou Júlia. A voz firme, mas seu coração gritando em desespero.
Lucas hesitou. Por um instante, tudo parecia congelar. O silêncio gritou entre eles, e ela percebeu que a dúvida era ainda mais dolorosa que a verdade. Eu não queria te envolver nisso. Eu fiz isso por você. Ele tentou justificar-se, os olhos mergulhados em um turbilhão de emoções. Era a última chance deles. A cada palavra, Júlia sentia o pesado fardo das mentiras que acumulavam entre eles, como se o tempo tivesse parado e nada mais importasse. Enquanto discutiam, as sombras começaram a se agitar. Um grupo se aproximava e a adrenalina subiu. Era Vânia, e ela não estava sozinha. O olhar triunfante de Vânia cortou como lâmina. Vejo que vocês finalmente se encontraram, disse ela com um sorriso sardônico. Mas não estou aqui para brincadeiras. Um confronto era iminente. Júlia encarou Vânia, percebendo que a verdadeira batalha não era apenas contra ela, mas contra os medos que iam além do físico. Era uma luta pelo coração deles, por sua amizade, pela verdade. O clima era insuportável. Isso precisa acabar, Júlia declarou, sua voz ecoando nas paredes do prédio. Mas antes que algo pudesse acontecer, uma explosão de luz e som tomou conta do lugar. O chão tremeu. O caos se instalou. As chamas começaram a se espalhar. Era hora da ação. Sem pensar, Júlia puxou Lucas e juntos correram em direção à saída, mas não sem olhar uma última vez para a figura de Vânia, que agora estava perdida na fumaça. Do lado de fora, a cidade estava cercada pela sirene de uma ambulância. A adrenalina deu lugar ao esgotamento. Eles haviam sobrevivido, mas o que isso realmente significava? O que estava por vir? Júlia olhou para Lucas. Sua expressão era uma mistura de alívio e incerteza. Nós precisamos conversar, ele disse, mas a pergunta pairou no ar. Sobre o que realmente aconteceu? E assim, enquanto a fumaça se dispersava sob a luz da manhã, uma nova história começava a se desenrolar. O que aconteceu com Vânia? E o que o futuro reservaria para eles? As respostas estavam mais perto do que pensavam. Mas uma coisa era certa: as cicatrizes da noite anterior permaneceriam. Antes de encerrar, lembre-se, você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Aperte o botão de like agora para alimentar o algoritmo e inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Venha fazer parte dessa jornada.